sou fisioterapeuta, atuo na área já faz muitos anos e a convite de uma paciente, eu fui apresentada para a igreja para falar um pouquinho de como a fisioterapia pode ajudar na saúde do ser humano, né? O padre Giovanni falou em algumas missas, eu ouvi até de um paciente meu, homem, tá? Que ele anunciou essa palestra, e amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, e temos um público 100% feminino, né? Mudando um pouquinho o percurso da palestra, as mulheres têm maior índice de queda comparado aos homens, né? E são as mulheres que mais preocupam com a saúde comparado também aos homens. E, no entanto, só temos mulheres hoje e amanhã é o nosso dia, né? Então, parabéns para todas nós e muito obrigada pela presença de todas, tá? Vou falar um pouquinho, vou começar aqui. Se alguém não estiver me ouvindo bem ou tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, a gente para poder explicar um pouco melhor, tá? A palestra é os desafios do envelhecimento, risco de queda, autonomia e independência. Bom, quem sou eu? Eu sou fisioterapeuta formada, pós-graduada em ergonomia, sou especializada na reabilitação e cirurgia plástica, né, que está lá no método Pilates e no tratamento da dor. Os meus atendimentos, eles são baseados na promoção, prevenção da saúde, tá? O meu atendimento é com o objetivo de um trabalho personalizado e individualizado, tá? Eu sou diretora sócia de uma clínica aqui no Belvedere, tá? Ela chama Personalis, onde a gente tem o intuito de promoção e prevenção da saúde. Então, a gente conta com o apoio de uma equipe multidisciplinar, tá? Então, a gente tem médico geriatra, endocrinologista, educador físico, para poder promover a saúde e o bem-estar dos nossos pacientes, tá? Então, o tema é risco de quedas e autonomia e independência. O envelhecimento é um processo natural da vida. A gente já nasce envelhecendo, né? Eu ouvi uma pessoa falando a respeito disso, de quando a gente deve procurar um geriatra, depois que a gente larga a pediatra, né? Então, assim, quando a gente passa da pediatria, a gente já começou, de fato mesmo, o processo do envelhecimento, né? Então, é uma alteração natural de algumas funções corporais de uma idade adulta, né? O envelhecimento, afirma-se que inicia a partir dos 60 anos de idade. Nós vamos falar com relação a essa questão de 60 ou 65, existe aí uma diferença, tá? No critério da Organização Mundial de Saúde, é considerado um paciente idoso no país desenvolvido a partir dos 60 e no subdesenvolvido a partir dos 65 anos de idade. Isso é um bom questionamento, que as pessoas dizem: eu já sou uma pessoa idosa a partir dos 60 ou a partir dos 65, né? A senescência, a geriatria, ela é dividida em duas partes, a senescência e a serenidade. A senescência é o envelhecimento fisiológico, onde todos nós caminhamos para ele, tá? E a serenidade é o fisiopatológico, tá? Com o passar do tempo, com o passar da idade, com o passar do desenvolvimento, a gente vai adquirindo algumas patologias que são inevitáveis do processo do envelhecimento, né? Que vão fazer parte desse processo. O que é a queda? A queda é definida como um evento que uma pessoa cai no chão em outro nível, né? Então, na verdade, ninguém cai porque quer.
O evento, ele acontece, né? E como a gente não está esperando, quando a gente tropeça, a gente tende a cair. Todas as pessoas que tropeçam, né, que pisam falso, elas caem, tem uma queda. Não efetivou aquela queda. Mas se eu tropecei, se eu pisei falso, a tendência é que tenha-se uma queda, tá? Por que as pessoas, elas caem? Fatores de riscos que se associam às quedas são idades avançadas, 80 anos ou mais. O sexo feminino prevalece com relação ao sexo masculino, tá? História prévia de queda, imobilidade e falta de equilíbrio. Por que eu destaquei ali a falta de equilíbrio? Então, vocês estão me ouvindo bem? A falta de equilíbrio faz parte da maioria dos históricos de queda, tá? Por quê? Se eu tenho uma idade avançada e eu tenho equilíbrio, eu diminuo o risco da queda. O sexo, eu não consigo alterar tendo equilíbrio. Mas, se eu tenho uma história prévia de queda, se eu tenho equilíbrio, eu também tendo a cair menos, né? E se eu tenho mobilidade, eu tenho equilíbrio. Então, por isso, ele está destacado a falta do equilíbrio. Baixa aptidão física, fraqueza muscular de membros inferiores, fraqueza de aperto de mão, equilíbrio diminuído, marcha lenta e passos curtos, dano cognitivo, a doença de Parkinson, medicamentos sedativos e uso de vários medicamentos ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um passo curto, quando o paciente ele tem um passo muito curtinho, ele diminui a base de suporte que a gente fala, tá? Um passo mais largo, eu tenho um aumento da base de suporte de uma perna comparada à outra, e isso diminui o meu risco de queda, tá? Porque o meu espaço é maior e o meu tempo do passo também é maior. Se eu tenho um passo curtinho, o meu risco é maior, tá? As pessoas que têm o Parkinson também têm a propensão de ter um passo muito curto, que também pode levar à queda. Quando a gente fala lá atrás, que a gente volta e a gente fala de equilíbrio, existe uma musculatura que é o quadríceps, essa musculatura da nossa perna. Existem alguns estudos falando que quando eu tenho uma boa força de quadríceps, a probabilidade da queda é muito menor, porque é o maior grupo muscular que a gente tem e é o que sustenta o nosso peso. Na hora de dar o passo, eu preciso do quadríceps, na hora de não cair, é ele que me sustenta, e por aí vai, tá? Fatores que a gente subdivide na queda, tá? Que são os fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos. Eu tenho aqui, na plateia, uma farmacêutica e pode ser que ela concorde comigo ou não. A literatura diz o seguinte, que o medicamento, ele é um fator intrínseco. Eu, Camila, sinceramente discordo um pouco. Ele se torna intrínseco, porque ele é extrínseco. A partir do momento que eu tenho a introdução de um medicamento, ele faz uma alteração sistêmica, fazendo com que aquela alteração intrínseca, ela me prejudique. Então, o medicamento, para mim, ele é intrínseco e extrínseco. Eles são das duas formas, né? Elas podem ser atuados das duas formas. Então, o que eu considero como um fator extrínseco? O tapete no chão é um fator extrínseco. A falta da barra, né, do corrimão, é um fator extrínseco. A luminosidade é um fator extrínseco. Então, tudo que
que está do lado de fora é um fator extrínseco. Eu consigo diminuir o meu risco de queda quando eu mexo no meu fator extrínseco. Significa que eu não vou cair? Não significa que eu não vou cair. Mas diminui a probabilidade da minha queda, tá? E quando eu falo do fator intrínseco, aí eu estou falando de... Eu sou uma pessoa hipertensa, eu tenho dificuldade de andar, aí eu estou falando de um fator intrínseco. A minha visão não é muito boa, eu estou falando de não estar muito boa com o passar do tempo, estou falando do fator intrínseco. A minha audição está prejudicada, eu estou falando de um fator intrínseco. Por quê? Existem pessoas que têm zumbido, que têm tonteira, que vem tudo da parte da audição. Então, tudo que vem de dentro é considerado um fator intrínseco, né? Então, com o passar do tempo, a gente já nasce envelhecendo. Então, a partir do momento que a gente começa a usar, o nosso corpo é uma máquina. Então, tudo que a gente vai usando, existe um desgaste, é inevitável, né? Como que a gente tem que preparar o ambiente de casa para evitar uma queda? Eu sou ergonomista. E um fisioterapeuta ergonomista, para quem não sabe, ele mexe na adaptação do posto, seja ele de casa, de trabalho, de qualquer ambiente que seja. Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma certa metragem entre um corrimão e outro. Isso é legislação, tá? Ali naquela escada, existe uma fita de iluminação. Isso é ergonomia. Também o corrimão é ergonomia. Lá atrás, a gente está vendo ali uma rampa. Aquilo ali é ergonomia. Então, o fisioterapeuta ergonomista, ele tem o objetivo de adequar o espaço para que tenha, de forma ergonômica, que as pessoas consigam usufruir do espaço com menor risco à saúde, seja de queda ou não, tá? Então, a gente mexe dentro do ambiente de trabalho, dentro de uma linha de produção, dentro de casa, dentro de um escritório, e assim vai, tá? Então, eu falei lá que eu preciso preparar um ambiente do quarto, do corredor, da sala, da cozinha e da escada. Vocês concordam? Né? Se eu tirar o tapete, eu vou diminuir o risco da queda? Vou. Se eu melhorar a luminosidade, eu vou diminuir o risco da queda? Também vou. Se do lado da minha cama tiver um apagador para quando me der vontade de ir ao banheiro, para eu não ir ao escuro, vai diminuir meu risco da queda? Vai. Mas você vai viver a vida inteira dentro da sua casa? Essa que é a pergunta. Você não vai, né? Então, eu, como fisioterapeuta ergonomista, consigo adaptar a sua casa, o seu ambiente, mas você precisa ter uma vida social. Então, melhor do que eu preparar um ambiente, é eu preparar o indivíduo que vive naquele ambiente. Porque eu posso tirar todas as coisas que diminuem a probabilidade do risco. Mas se eu não tiver um idoso ativo e saudável, ele vai cair do mesmo jeito. Mesmo se eu adaptar tudo aquilo, eu vou cair. Porque eu tenho um paciente que não tem mobilidade, né? Então, falar de ambiente, de adaptação de ambiente, para mim é muito simples, né? Para vocês talvez não tanto. Mas o mais importante que preparar a casa é eu preparar o indivíduo. Porque muitos de vocês, acredito, que tem filho, que tem neto, que precisa sair, que quer almoçar num restaurante. Hoje, o nosso passeio tem altos, tem baixos, eu tenho que subir, eu tenho que descer. Tem como eu tirar o degrau do passeio? Eu não consigo. Aí eu vou ficar só dentro da minha casa? Não tem jeito. Então, eu tenho que preparar quem? O indivíduo. O espaço vai me ajudar? Vai. Ali naquela foto, eu fiz questão de colocar uma mesa de centro. Tá? A gente, hoje, é muito pautado na estética.
no visual, na beleza. Eu quero ter uma casa bonita, eu quero ter uma casa confortável para receber as minhas visitas, para as minhas visitas irem almoçar. Mas, se eu deixo, aquilo ali me gera um conforto? Gera, porque se eu estiver sentada no sofá, eu pego meu copo e ponho ali. Ele gera um conforto até quando? Porque se você está sentado e tem que levantar para colocar o copo lá na cozinha, você trabalhou o quadríceps. Se você deixou aquela mesa ali, você pode cair. Porque se você dorme no sofá e quando você acorda para você ir para sua cama e você não lembra que você tem aquela mesa de centro, caiu. E o que a minha queda pode impactar? Isso é o que eu falo no final da nossa palestra. Isso é muito importante. As pessoas acham que só o idoso não pode cair. Não, na verdade, ninguém deve cair, né? Porque cair não é confortável. Tá. Uma coisa muito importante que eu deixei muito clara é que somente médicos e cirurgiões dentistas devidamente habilitados podem diagnosticar a doença, indicar tratamento e receitar remédios. Tá? Isso aí, as informações disponíveis em dicas em saúde são apenas de caráter educativo. Né? A nossa função é de caráter educativo, não de dizer faça isso ou faça aquilo, aquele medicamento ou aquela intervenção. Tá? Para todos os meus pacientes, já foi no geriatra? Vou perguntar para vocês, quem que está aqui que já foi no geriatra? Olha só, a gente está falando de uma população 60 mais. Eu não tenho 20 pessoas que foi no geriatra. Sabe com quantos anos a gente deve ir ao geriatra? Aos 50. Por quê? Ou talvez aos 45. A gente precisa prevenir para não ter. Não é depois que tem que eu vou procurar. Porque se depois que eu tenho, na verdade, eu vou fazer uma manutenção daquela patologia. Eu vou tratar aquela patologia. Mas se eu posso prevenir, é muito melhor do que eu ter que tratar, porque tem doenças que não tem cura. E tem patologias que, se a gente descobre com exames prévios, a gente consegue intervir. Então, às vezes eu pergunto para o meu paciente, ele fala assim comigo, mas você está achando que eu sou velha? Eu falei, não, mas você vai ficar, espero eu, né? Porque se você não ficar, você vai morrer. De duas, uma, ou você morre jovem, ou você fica velho. Não tem outra opção, né? Inevitavelmente não tem. Eu gostaria muito que tivesse, que eu continuasse com essa idade, só minha filha crescia até só uma certa idade, e depois ela parasse para eu conseguir curtir, né? Qual que é a função de um geriatra, né? Da geriatria, né? Função de um geriatra. Além de lidar com doenças como demência, hipertensão, diabetes, osteoporose, o geriatra também trata problemas de múltiplas causas. Tontura, incontinência. Então, se eu tiver com alguma coisa, eu tenho ideia de que eu tenho alguma coisa estar diferente, eu já tenho uma idade mais avançada, o melhor médico é eu procurar um geriatra. Porque ele é o médico que vai me direcionar para os outros médicos, para as outras especialidades. Porque muitas das vezes eu preciso de uma especialidade que já atende as pessoas da maior idade, né? Assim como é uma gestante, assim como é um atleta, e por aí vai, tá? Aí vem aqui, orientações gerais para prevenir a queda. Aí eu tenho uma placa, naquela placa eu tenho um idoso, e o idoso está no meio de uma faixa. Aí vamos falar de estatísticas de queda. Aquele ali é um estudo que foi realizado de 2019 a 2021, tá? Nesse estudo diz que o sexo feminino se destaca com maior número de quedas e a faixa etária é igual ou maior a 75 anos de idade, tá? O medo de cair
acontece muito porque as pessoas ouvem sempre dizer: nossa, fulano caiu e não saiu mais da cama, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa fala aí, né? Então, por isso, quando a gente trata de prevenção, a gente está falando para você não ter medo da queda. Se eu estou tratando, eu não tenho por que ter medo dela, porque eu estou preparada para lidar com aquele momento instável, seja ele do solo, seja ele da parte intrínseca, tá? Quedas de idosos aumenta quase 35% em um ano na cidade de São Paulo. Internações em decorrências de tombos aumentam 27% em 2022. É muito grande. Por que essas estatísticas, cada dia, elas vão ficando maior? Porque a expectativa de vida aumentou, né? Os avós de vocês, o pai dos avós de vocês, quando tinham 40 anos de idade, era velho demais. Se morresse aos 50, nós estava no lucro. Hoje, as pessoas dizem que a vida começa aos 40. Né? Então, o que eu fiz para trás? Né? Eu fiz um curso na Federal de Geriatria e Gerontologia, e essa professora, ela foi minha professora na faculdade. E ela disse assim, ela entrou na sala, uma Federal, né, bem grande, tudo, a professora entrou na sala e disse assim: gente, só tem jovem, vocês vieram estudar velho por quê? Né? Aí, no meio da aula, ela parou e falou assim: olha, a gente precisa hoje preparar a velhice de amanhã. O que eu estou fazendo hoje para ter uma velhice saudável? Por quê? Hoje a expectativa subiu muito, tá? Mas aí, em contrapartida, antes as pessoas morriam jovem, ok, então ninguém nem ia para a cama, né? Não já dava nem tempo de ir para a cama, de ficar na cama, de ficar dependendo das pessoas. Quem é que quer viver 100 anos para depender de alguém? Né? A gente precisa de quê? Autonomia e independência. E para eu ter autonomia e independência, eu preciso fazer isso hoje. Depois que eu já estiver lá na cama, na verdade, eu só vou manter aquele corpo até chegar a minha hora. Porque aí já não tem jeito mais. Não estou fazendo uma prevenção, eu estou fazendo um tratamento que muitas das vezes não tem cura mais. Não tem como mais o que fazer. Tem como tratar a pessoa para que tenha qualidade de vida até os últimos dias. Mas eu preciso fazer isso hoje, não quando eu chegar lá na frente. Esse aqui é bem recente e veio do jornal Tempo. Eu fiz questão de colocar para vocês. De 23/2/2024. Em 10 anos, dobrou o número de atendimentos hospitalares por quedas em idosos no país. Isso é muito sério. E essa estatística, lógico que ela vai subir, porque a mortalidade diminuiu. Né? Então, as pessoas vivem mais, então a minha estatística ela tende a aumentar se eu não tiver um idoso preparado. Só o ambiente não resolve. Né? O aumento de morte foi ainda maior, 176%. É muita coisa, gente. É muita coisa e é muito sério. Né? Essa foi uma pesquisa no Espírito Santo, 26% das quedas são graves, levando ao maior número risco de morte. Isso é muito comum. A gente sempre ouviu falar que alguém falou: nossa, fulano caiu e depois... Né? Continua assim a fala. Fitofobia. O que é? É o medo de cair. Geralmente, quando a pessoa já teve uma queda, ela tem muito medo de cair de novo. Quem tem medo, quem nunca caiu tem medo de cair, mas quem já caiu sabe muito bem o que é cair. Sabe muito bem o que é ficar na cama, tá? Uma pessoa, quando perde uma massa muscular, quando ela fica muito tempo na cama, ela começa a ter perda de massa muscular por desuso. O paciente acamado, ele vai tendo perda muscular. Infelizmente, o corpo humano, nesse quesito, ele não é nem um pouco colaborativo.
né? Então, eu tenho um paciente, vou dar um exemplo para vocês, de 14 anos de idade. Quebrou a perna, trincou a perna, teve que ficar 15 dias sem colocar a perna no chão. Ele perdeu 35% de massa muscular durante 15 dias. Isso eu estou falando de um paciente de 14, né? Ele fez 15 anos agora. Imagina nós que já não temos mais 15 anos. Se eu cair, e aí, como é que vai ser? Quem conhece... Quem conhece alguém que já tenha caído ou tenha sofrido alguma queda? Quem aí conhece alguém que já caiu? Não tem ninguém que não conhece quem já caiu? Um paciente idoso? Eu tenho uma irmã, ela está com 72 anos. Aí ela caminhando, ela mora em Casa Branca, ela caminhando, fazendo a caminhada do dia, não sei o que aconteceu, ela caiu. No que ela caiu, ela quebrou a bacia. Só que ela não admitiu que ela tinha quebrado a bacia. Ela foi, eu falei, Ângela, você já foi no ortopedista, você já foi ver? Não, foi só uma queda, não deu nada não. Aí ela continuou com essa dor, continuou, eu falei assim, Ângela, isso precisa saber. Quando foi ver, ela tinha trincado. Mandou para fisioterapia. Você foi? Nem ela. Que ela falou que ela não estava precisando. Que não... Aí ficou. Agora, o que adiantou? No próximo. Ela caiu, dessa queda, ela ficou com medo daí para frente. Então, hoje, essa parte dela aqui, assim, ó. Que aí é a fobia. O que é o medo de cair de novo. Com ela outro dia assim, por que você está se curvando se você ainda não está na idade da curvatura? Porque já não tem musculatura que sustenta. Ela está dizendo que teve uma irmã que caiu. Vou contar para vocês a história. Ela mora em Casa Branca e caiu, trincou a bacia. E dessa trincado, né? Ela foi orientada aí para o fisioterapeuta, não foi. E hoje é uma pessoa que anda com essa postura e que tem muito medo de cair de novo. Toda pessoa que caiu tem medo de cair. Eu tenho uma paciente que foi ao meu consultório e me contou de uma pessoa que era super bem conceituada no mercado e hoje não consegue receber ninguém na casa dele porque ele tem medo de cair. Isso é muito sério, né? Vamos lá. Então, a pessoa caiu. Aí eu tenho algumas opções, né? A cadeira de roda, eu tenho a muleta, eu tenho um andador, então eu vou ficar na cama mesmo, porque não tem jeito, né? Fulano, eu caí, tô precisando de um andador, você me empresta? Ou de uma muleta? Gente, isso é muito sério, tá? Isso é chamado de dispositivo de auxílio de marcha, tá? Os dois de lá. Ele precisa ser muito bem orientado, porque existem vários modelos de bengala, vários modelos de andador, vários modelos de cadeira. Então, isso não é coisa de fulano, me empresta. Então, porque às vezes eu estou provocando uma nova queda. Por quê? Porque aquele aparelho, aquele instrumento não é indicado para mim. Ele vai me ajudar? Não sei. Acredito que não. Porque eu preciso medir, eu preciso direcionar. Existem andadores. Existem. Não está indo lá. Mas existem andadores, bengalas, que elas têm 4 pontas. Ela tem que ter o gancho, ou ela não tem? Ela precisa, o andador, é um andador articulado ou é um andador fixo? O andador tem que ter roda? O andador não tem que ter roda? Eu não posso sair comprando qualquer um, porque vai achar que vai me ajudar. Eu tenho um paciente, homem, ele caiu, e aí ele chegou no meu consultório do lado da filha com um andador. Então, nós vamos fazer uma avaliação para saber se aquele paciente precisava mesmo daquele andador. Porque como
com reação de proteção, eu entendo os familiares, não vamos colocar um andador porque ele não vai cair. Mas se eu coloco um andador numa pessoa que tem força muscular, ela vai parar de andar. Porque é muito mais fácil andar empurrando um andador do que fazer o movimento da perna. Então, vamos lá. Fulano, vamos fazer a avaliação. Fizemos uma avaliação bonitinha. Falou, olha, a minha expectativa é que a gente tire esse andador. Porque se eu deixo aquele paciente naquele andador, eu não estou ajudando ele, gente. Eu estou piorando a situação. Às vezes, levou um tempo para que eu pudesse aprender isso, sabe? Meu paciente chegava, eu tirava o sapato dele para ele. Pois hoje eu não tiro, não. O meu paciente, se ele tiver dificuldade de tirar o sapato, vamos chegar mais cedo. Vamos chegar mais cedo, você sabe por quê? Quando a gente tem filho, a gente não faz para o filho da gente porque ele precisa de aprender. Se você fizer para o seu filho, ele não vai saber fazer. E se eu fizer para o idoso, ele vai deixar de fazer. Então, quando eu olho e vejo, as pessoas olham por trás e veem, nossa, ela não é nem gentil de tirar o sapato do paciente dela. Na verdade, eu estou sendo gentil até demais. Porque, na verdade, eu estou pensando como ele deve usar aquela musculatura para poder tirar aquele sapato. Então, quando eu vou avaliar um paciente, eu avalio desde a hora que ele entra. Tira o sapato para mim, seu fulano. Não consigo. Eu falo, deixa eu ver. Vamos colocar um banquinho aqui para te ajudar a tirar o sapato? Né? Assim, na primeira eu tiro, na segunda eu tiro, mas depois eu vou falar com ele que eu não vou tirar. Porque se eu tirar, ele vai parar de fazer. Né? Então, sobre os dispositivos de auxílio, de marcha, isso é muito sério, tá? Muito sério e precisa ser muito bem avaliado. A gente tem aqui a sarcopenia, tá? E a gente tem a osteopenia. Vamos lá. Quando eu estou falando de sarcopenia, eu estou falando da diminuição da massa muscular. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo massa muscular por desuso. Quantas pessoas vocês veem passando o dia inteirinho na frente da televisão? Aí levanta para ir no banheiro, aí depois levanta porque está na hora do almoço, volta para a televisão. Depois levanta porque vai tomar um café e vai deitar. Isso, a gente já tende a ter uma perda de massa muscular com o passar do tempo. Se eu não fizer um reforço muscular, eu vou ter a consequência de uma sarcopenia. Adiantou tirar o tapete? Não, vou cair do mesmo jeito. Porque eu não tenho força. Eu perdi a força, né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Aí vem lá, a osteopenia. Eu tenho o osso normal, aí eu tenho a osteopenia, que é a evolução, quando eu começo a ter uma perda de massa. Depois eu tenho uma osteoporose, lá no primeiro, meu negócio não está aparecendo lá. No terceiro. E depois eu tenho uma osteoporose severa. Aí eu já falei dos três, né? Aí a pergunta é, ele caiu e quebrou o fêmur? Ou ele quebrou o fêmur e caiu? Vem primeiro o ovo ou a galinha? Né? Porque, na verdade, é o seguinte, eu tô lá, não vou ao geriatra, não faço densitometria, não sei como é que tá acontecendo, não faço ingestão de vitamina D, não tomo sol, não faço fortalecimento muscular, você tá querendo o quê? Cair, né? Porque só me contratar para ir lá na sua casa, falar que tem que colocar um corrimão, mudar a altura da cama, tirar o tapete, colocar a barra no banheiro, não vai resolver. Não vai resolver, não, né? Então, isso é muito sério, por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que só descobrem uma osteoporose severa depois que caiu, né? Aí, será que aquela osteoporose foi por causa da queda ou já tinha um osso frágil? Né? Então, isso são coisas que valem muito a pena a gente pensar ao longo, né, da nossa trajetória, qual que é a velhice que eu quero chegar.
Ir fazer uma atividade física é gostoso? Não, gente, não é não, eu sei que não é. Muitas das vezes não é, tem gente que não tem prazer. Mas o que eu falo muito com os meus pacientes? Você começa a fazer pela necessidade, tá? Eu tenho alguns pacientes na plateia, tem pacientes que nem daqui não são, pra vocês terem noção, que vieram de longe. E aí, você vai para fazer atividade porque você precisa. Ninguém vai porque quer, tá, gente? Todo mundo vai porque precisa. Mesmo que seja precisar de ter um bom corpo. Que o final vai ser a academia. Ele precisa de ter um bom corpo. Ele precisa estar bem para vestir uma roupa. Ele precisa estar bem para conseguir caminhar. Ninguém vai porque quer, tá? Eu amo a academia, eu vou lá porque eu amo. Não, você ama o resultado que ela te traz. Você não ama ela, não. Né? Você ama seu pai, sua mãe, seu filho, seu neto, e academia e ginástica ninguém ama. Só que com o passar do tempo, vocês começam a perceber o quanto aquilo faz bem. Por quê? Eu fui lá porque eu estava com dor nas costas. Beleza. Começou a melhorar minha dor. Nossa, mas agora eu percebo que antes, para eu amarrar o sapato, eu tinha que colocar o pé em cima da cadeira, agora eu não preciso mais. Nossa, aquele negócio realmente está começando a fazer efeito, né? Nossa, agora eu tenho mais disposição. Eu acordava de manhã com dor e deitava com dor. Agora eu já tenho 20% do tempo sem dor. Não é uma coisa, gente, que acontece de hoje para amanhã, não. Hoje eu tenho dor e amanhã eu já não tenho mais. Não é mágica, né? Você levou quanto tempo para poder ir procurar um recurso, né? Uma forma de prevenção. Então, isso também leva um tempo para a gente conseguir fazer com que o paciente tenha mais qualidade de vida. O que eu preciso fazer, de fato, para evitar a queda? Não é mexer no ambiente. É prática de atividade física com ênfase no aumento de força muscular e no equilíbrio, tá? Então, quando eu falo de força de quadríceps, não é brinquedo. Deixa eu falar um negócio para vocês. Como é que vocês vão sentar no vaso daqui a um tempo? Porque precisa do quadríceps. Para sentar e para levantar. Vai todo mundo querer usar a fralda? Porque se não tiver a força aqui, é só na fralda. Porque, eu preciso do quadríceps para subir e para levantar. Eu preciso dele para entrar no carro. Vocês vão querer almoçar fora? Vai ter que subir no carro, né? Como é que vai ser? Vai ter que carregar a perna? Vai chegar um ponto que não vai dar mais. Então, na verdade, eu mexer em tudo isso é bom? É. Eu ficar aqui falando de altura, de quanto é isso, de quanto é aquilo, de quanto é aquilo, não previne a queda, não, gente. Não previne. Então, o que os médicos mais recomendam dentro das atividades físicas na maioridade? Vamos lá. É a hidroginástica, a musculação e o pilates. Vamos lá. Eu vou falar alguns benefícios, uns pontos fortes e uns não tão fortes de cada uma das modalidades, tá? Quando eu falo de hidroginástica, eu tenho contato com a água, onde ficam várias pessoas no mesmo espaço, tá? Eu tenho lá uma paciente que tem problema no joelho. Eu tenho uma lá que não consegue andar porque o pé dela dói demais. Eu tenho uma outra que tem problema na coluna. E eu tenho uma outra que quer ir só porque ela quer praticar uma atividade física mesmo, porque ela fica muito tempo em casa e ela vai para a hidroginástica. Eu tenho 4 pacientes de perfis diferentes. Quem está em cima dando a aula, ela vai dar aula igual para todo mundo. Para aquele que tem dor no pé, aquele que o joelho dói, aquele que tem problema de coluna, dor no ciático, e para aquela que está lá só para poder fazer uma atividade física mesmo. Então, todas as pessoas fazem o mesmo exercício. Então, isso já é um ponto fraco. Mas, em contrapartida, o paciente que tem muita dor, a água diminui a densidade. Então, eu consigo fazer a atividade física com um pouco mais de prazer, porque eu fico mais leve, eu flutuo mais. Tá, eu flutuo mais. Eu vou colocar um paciente que tem dificuldade de andar, que tem falta de equilíbrio lá dentro da água. Será que vai dar certo? Né?
Sim, mas você vai ter que fazer o mesmo exercício que todos. Não, é mais fácil, mas será que é o melhor? É isso, entendeu? A gente precisa... Desculpa, você falou que ia falar. Você lembra? Sobre Só um a minutinho. queda. Deixa eu ver se... Eu tenho um conhecido que... É porque eu não tô aqui. Eu tenho um conhecido que já está com 90 anos, está caindo sempre, mas não consegue adaptar com o andador. Ele teria que fazer uma consulta para saber o que é indicado para ele? Na verdade, qual que é o seu nome? Magda. Na verdade, Magda, o ideal é avaliar o paciente, não o instrumento. Porque talvez a gente tenha que começar primeiro fortalecendo na cama, fortalecendo sentado, porque é um processo, uma evolução. Eu vou mostrar para vocês um paciente que chegou para mim de andador e com seis atendimentos ele já não usava mais o andador. Então, por quê? Porque primeiro eu comecei a fazer um tipo de fortalecimento, fiz a orientação da família, porque quando eu vou atender, eu faço muita questão da rede de apoio estar junto e próximo, porque são aquelas pessoas que precisam saber como lidar com aquilo. Porque, na verdade, é o seguinte, eu preciso pensar no idoso, sim, mas mais do que no idoso, é no cuidador daquele idoso. O S, como que vai ser? Quem vai olhar? Quem vai cuidar? Então, eu tenho que pensar em todo mundo. Eu tenho que pensar no idoso, mas eu também tenho que pensar no cuidador, mas eu também tenho... É uma série de tomadas de decisões para evitar uma consequência muito maior. Então, essa é a diferença da hidroginástica. E que no frio, no calor é muito bom, mas no frio, como o idoso ele sente muito mais frio do que uma pessoa jovem, muitos deixam de fazer por causa do frio e por causa do risco de pneumonia também, tá? A musculação. A musculação é uma excelente atividade, desde que muito bem orientada por um profissional qualificado que tenha especialidade em atender idoso, né? Aí, geralmente, quem dá essa modalidade e a hidroginástica é o educador físico, né? Então, muito bem orientada, ela é muito benéfica, porque trabalha muito a questão da força muscular, tá? Mas já não trabalha equilíbrio, tá? Essa aqui trabalha força, mas não trabalha equilíbrio. Aqui eu trabalho equilíbrio, eu trabalho força, mas eu não trabalho carga, tá? Aqui eu não trabalho carga. E a gente também tem a opção do Pilates, que é a junção de tudo, força, equilíbrio, estabilidade. Então, tudo a gente tem naquela aula ali. Essa aula aqui, ela é coletiva. Essa aula aqui, geralmente, cada um faz o seu, né? Não é uma aula individual, mas onde cada um faz o seu exercício. E esse aqui a gente tem duas opções. A gente tem a opção do aluno que quer fazer a aula sozinho ou aquele que quer fazer a aula coletiva. Diferente daqui, aqui todo mundo faz o mesmo exercício igual, a aula coletiva. Aqui, todo mundo... Aqui eu tenho uma aula coletiva, onde cada um faz o exercício que tem a necessidade para aquele paciente. A diferença dos três é que esse aqui trabalha equilíbrio, trabalha força, trabalha centralização. A diferença desse para os demais. Os demais são dados por um educador físico, esse daqui pode ser dado pelo educador físico e pelo fisioterapeuta. Esse não trabalha carga, Pilates. Esse não trabalha carga, esse trabalha resistência. Oi? Carga é importante, né? Não, na verdade, a carga não significa fortalecer. Entendeu? Aqui é dado com resistência, que a resistência faz o fortalecimento da musculatura. Tá? Aqui é dado só por carga. Entende? Aqui eu coloco peso. Geralmente é de 5, né? 5 quilos, 10 quilos... e vai subindo ali, né? As barrinhas, eu acho que é assim. E aqui não é isso. Aqui é resistência. Você trabalha com o peso do seu próprio corpo.
Entendeu? Aqui você trabalha força, mas você trabalha força e resistência. Aqui você trabalha só força, tá? O Pilates, ele trabalha a parte de cardio? Trabalha. Ela perguntou se o Pilates também trabalha a parte de cardio. Trabalha. Aqui na hidroginástica eu trabalho a parte de cardio, né? Aqui na musculação eu não trabalho cardio. Eu trabalho cardio se eu adicionar esteira. Aí eu trabalho cardio, tá? Agora, aqui eu já trabalho cardio mesmo se eu não tiver a esteira. Por quê? Porque o fisioterapeuta, ele faz exercícios funcionais aumentando a capacidade respiratória. Então, eu estou trabalhando a parte cardiopulmonar também, tá? O Pilates é muito importante, os exercícios de relaxamento. É isso? Se é muito importante, como assim? Eu vejo a diferença do Pilates para a musculação, é a preparação. Antes da aula, você faz uma... Tá. Assim, antes da aula, você faz uma... Aqui no Pilates tem um alongamento antes da aula. Isso, tá. O que acontece? A gente tem duas formas de trabalhar. Porque a gente tem o alongamento estático e o alongamento dinâmico. São coisas diferentes, tá? O estático, eu tô aqui parada e conto até 10, tá? E o dinâmico, eu tô aqui, ó. 1, 2. Qual que é a diferença de um para o outro? O estático, eu não estou trabalhando força. Ó, o estático, eu não estou trabalhando força, eu estou trabalhando flexibilidade, tá? Mas se eu estou fazendo o dinâmico, nada impede que eu tenha um halter na minha mão e faço 1, 2. Eu estou trabalhando força e resistência ao mesmo tempo. A diferença desse aqui para esse aqui, do Pilates para a musculação, é que a musculação trabalha grupos musculares de forma isolada, tá? Se eu tiver que fazer bíceps, eu vou fazer só bíceps. Se eu tiver que fazer parte interna da coxa, eu vou fazer só parte interna da coxa. Já o Pilates, eu consigo trabalhar membro superior, membro inferior, abdômen, equilíbrio, concentração, tudo no exercício só. Por isso que os médicos cada vez mais têm indicado o Pilates. E depois da pandemia, o conceito vem mudando muito, tá? O conceito era, só fazia Pilates mulher e idosa. A estatística mudou muito. Hoje, muitos jovens fazem Pilates porque eles veem o tamanho do benefício de ter flexibilidade, tá? De ter mobilidade, tá? Hoje eu trabalho com isso, hoje eu tenho paciente que tem 11 anos de idade e o médico manda fazer Pilates, tá? Porque o que o fisioterapeuta, ele pensa? Ele não pensa em um corpo a qualquer preço. Ele pensa em um bom corpo através de um movimento saudável e efetivo. Então, o Pilates, quando ele é dado com o fisioterapeuta, mesmo que não use peso, seja resistência, eu não preciso de muito peso para ter força. Eu preciso de um exercício bem feito e bem orientado, para que eu tenha a força necessária e não tenha complicações inerentes de uma atividade física. Porque se eu estou indo fazer uma atividade física, eu não estou indo para me lesionar, eu estou indo para me ter qualidade. Não para eu sair de lá com problema, né? Vamos lá. A queda muda para sempre a vida do idoso e da família. De cair aumenta com a idade. Idosos com histórico de queda têm sequelas físicas, emocionais e sociais. Então, cair é muito complexo, muito além do que ficar na cama, né? Eu posso cair e não ficar na cama, mas eu posso cair e ficar. Mas aí eu vou comprometer a minha saúde emocional, a minha saúde social, eu vou impactar na saúde da minha família. E quem quer isso aí? Eu acho que ninguém. Então a pergunta é, o que nós estamos fazendo hoje para lá na frente conseguir ir ao banheiro? Gente, ir ao banheiro é uma necessidade de vida diária, básica de vida diária. Eu não estou falando uma coisa muito distante da realidade de ninguém. É de qualquer ser humano.
né? Então, assim, eu como ergonomista, às vezes vejo alguns vídeos que as pessoas debruçam na pia para levantar, tá? E se aquela pia é de louça? E se aquela pia cair em cima de mim? Aí eu coloco a barra ou eu vou para ginástica? Os dois. Pois é. Porque se eu colocar só a barra, eu também posso cair, porque eu não tenho força para poder ajudar a levantar ali, tá? O número de óbitos quase que dobrou em 10 anos. É uma estatística muito alta e muito séria, né? Então, quando o paciente ele resolve ir fazer uma atividade física, eu não estou falando de só bem-estar, não. Não é só ir porque eu vou para musculação, eu vou para hidroginástica. Não é, gente, é muito mais do que isso. Né? Quem quer ficar numa cama? Eu não quero. Né? E depois você fica com a seguinte sensação. A queda pode ser fatal quando acontece. Deixa um vazio de nunca saber exatamente o que aconteceu. Se morrer, você pergunta assim, o que aconteceu? Porque se morreu porque teve um câncer, foi o câncer que matou. Né? Se morreu porque foi atropelado, foi consequência daquilo. E se caiu? Eu tenho um paciente que a filha fala assim, a gente não sabe o que aconteceu. Então, quando a gente faz a nossa parte, diminui a nossa culpa. Essa é a realidade. Né? Então, assim, o meu objetivo hoje era mesmo mostrar um pouquinho para vocês de como a gente pode prevenir uma queda. Muito mais do que mudar um ambiente, muito mais do que ter um ambiente totalmente ergonômico, tá? Eu vou mostrar para vocês, agora eu vou ali para poder passar, um paciente decorrente de uma queda, tá? Que hoje ele é meu paciente, a gente está tendo uma boa evolução, mas que hoje já não tem mais um juízo muito preservado, porque a parte que foi afetada foi a parte do juízo, tá? Eu vou mostrar para vocês, peraí. Aí nós fomos fazendo um acompanhamento, eu mudei a alimentação dela, eu fiz ela fazer um exercício físico, fui indicando tanto ela quanto a mãe. Ainda falei com a mãe, falei, olha, se você fizer com ela, você está fazendo um benefício para você também, porque você está vivendo dentro de casa por causa dela também. Então, a maior parte das doenças que a gente às vezes alcança na idade avançada é um resultado das passadas. Por isso que eu falo com os adolescentes, com os jovens, os adultos, que cada época de vida faz um acumulativo para mais 60. Quando você fizer mais 60, você vai responder por isso. Por quê? Porque é acumulativo. Você vai guardando situações para acontecer lá na frente. Entendeu? Bom, então é isso. Eu tenho uma filha de 1 ano e 3 meses. E ela faz fisioterapia desde 15 dias de vida. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim comigo. Ela tem alguma coisa? Eu falei, não. Por que ela faz fisioterapia? Eu falei, ela faz para não ter. Né? Porque nós temos o hábito de só fazer quando já tem. Né? E isso é cultural, tá? Isso é da nossa cultura. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer para não ter, né? Claro que, por eu ser fisioterapeuta, eu sou do movimento, tá? Então, quanto mais movimento, né? Quanto mais eu ficar parada, um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês precisarem de mim, vou voltar ali, vou deixar meu contato e eu estou à disposição. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Mais alguém tem alguma dúvida?